Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. No vídeo de hoje, vamos reproduzir uma matéria publicada pelo portal G1 da Globo sobre o novo aumento do salário mínimo. Eu recebi alguns questionamentos a respeito do valor do salário mínimo. Isto porque muitos portais de notícias continuam divulgando o valor do salário mínimo como sendo de R$ 1.039. De fato, pessoal, nós tínhamos no início do ano o salário mínimo no valor de R$ 998, para que vocês entendam. E aí, tivemos um reajuste de 4,1%. Isso aconteceu lá em 31 de 12 de 2019. Entretanto, o governo, após analisar as contas, percebeu que ele deveria corrigir o salário mínimo com base no INPC. Aí, então, nós tivemos um novo reajuste. Ao invés de ser 4,1%, passou para 4,48%. E com isso, o salário mínimo foi elevado para R$ 1.045 e não R$ 1.039. A confusão que estão fazendo para compreender é o seguinte, é que o valor de R$ 1.045 começa a valer a partir de fevereiro, enquanto que, durante o mês de janeiro, vigorou o salário mínimo no valor de R$ 1.039. Daí, a confusão dos meios de comunicação em divulgar essa informação para vocês. Vamos compreender melhor todas essas explicações aqui na matéria do G1. Vejam, o presidente da República, após se reunir com o seu ministro da Economia, ele fez o anúncio de que, a partir de fevereiro, agora, o salário mínimo será de R$ 1.045. Este aumento, ele evita a chamada perda inflacionária. Isto porque o governo havia definido o salário mínimo, como eu disse na introdução, no valor de R$ 1.039. Este valor foi baseado na projeção do mercado para o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Agora observe aqui, esse índice ele ficou acima do previsto e, por esta razão, o governo elevou o piso nacional com base nele, que foi para 4,48%. Isto resulta no salário mínimo no valor de R$ 1.045, e não como o governo achava que ficaria na casa de 4,1%, aí sim, aí daria apenas R$ 1.039. Segundo o presidente da República, esse aumento será feito por meio de medida provisória. Nós sabemos que a medida provisória, ela tem força de lei e entra em vigor de imediato. No dia da sua publicação, já começa a valer. Então, esse aumento será feito por meio de uma medida provisória. Isto foi o que garantiu o presidente da República. Nas palavras do presidente da República, ele disse o seguinte: tivemos uma inflação atípica em dezembro, não esperávamos que ela fosse tão alta assim, foi basicamente da carne e tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, continua ele, se referindo aqui ao salário mínimo, passa via medida provisória de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de 1º de fevereiro. Abre aspas e fecha aspas aqui para o presidente da República. Ainda segundo o governo, o objetivo dessa medida de aumentar o salário mínimo é evitar perdas inflacionárias. Isto porque, ao fixar o valor do salário mínimo em R$ 1.039, o governo se baseou na projeção do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado, o INPC. O INPC ele serve de base para o cálculo do salário mínimo, que é o
piso nacional. Só que como era uma base, uma projeção, não tinha-se ainda dados concretos. Contudo, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, informou que o INPC, que como eu disse é a base, ficou em 4,48% acima do percentual previsto. Com isso, na prática, o reajuste do salário mínimo, que havia sido feito de R$ 1.039, ficou abaixo da inflação. Isso não pode, porque aí nós teríamos perdas inflacionárias, ou seja, diminuiria o poder de compra do brasileiro e, consequentemente, teríamos um prejuízo. Aquilo que você poderia comprar com certa quantia, havendo perdas inflacionárias, você não conseguirá comprar mais com a mesma quantia. E com isso, repercute diretamente em um prejuízo, em dificuldade para o brasileiro. O governo tem que manter o ganho mínimo, o piso nacional, pelo menos de acordo com a inflação. Se não tem como dar aumento nesse valor, tem que se pelo menos manter a correção inflacionária para que não tenhamos aí as perdas inflacionárias. São milhões de brasileiros que necessitam dessa reposição. Apenas para que vocês tenham conhecimento do impacto que um aumento no salário mínimo ou a falta deste aumento em um salário mínimo tem na vida das pessoas, observem a seguinte informação. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o valor do salário mínimo serve de referência para 49 milhões de pessoas. Ou seja, considerando que nós temos um pouco mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, isto significa dizer que mais de um quarto da população brasileira tem o salário mínimo como base, como referência em suas vidas. Nas palavras, inclusive, do ministro da Economia, Paulo Guedes, o espírito, entre aspas, aqui, do anúncio desse aumento do salário mínimo é garantir, é assegurar o poder de compra do salário mínimo. Sobre a medida provisória que traz esse aumento do salário mínimo, tão logo ela comece a tramitar no Congresso Nacional, por evidente, nós vamos repercutir todas as informações a respeito desse tema. Continue nos acompanhando a fim de manter-se bem informado com assuntos do seu interesse. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.